um vídeo que eu já deixei lá para vocês, que era sobre capacidades físicas, né? Então, quando a gente fala de capacidades físicas, a gente está falando exatamente de situações. Então, são capacidades, então são habilidades físicas, são situações que eu coloco como situações, porque são condições que nós temos de adaptação. Então, eu já tinha deixado esse vídeo para vocês lá, eu explicando das capacidades físicas, das principais, né? Porque, assim, tem capacidades físicas que não estão ali, que já são, elas são uma combinação, a gente fala muito. Por exemplo, ritmo, alguns colocam como lateralidade, então elas são muito combinações. Por exemplo, o ritmo, ela tem uma combinação de coordenação motora, com equilíbrio, com alguns casos flexibilidade, então elas são combinações, tá? Mas aí depois eu explico isso com mais um pouco mais as principais capacidades. Então, agilidade, força, velocidade, resistência, flexibilidade, coordenação motora, aí resistência, a gente pode falar de resistência aeróbia, resistência anaeróbia, e aí a gente coloca como muito resistência muscular, né? Depois eu posso passar umas variações disso para vocês, mas isso é importante, nós como profissionais de educação física, ter isso na ponta da língua, essas capacidades. No treinamento a gente treina praticamente as capacidades físicas, buscando o desenvolvimento dela. A gente sempre coloca que as capacidades físicas, a gente ensina, aprende, a gente discute elas de forma separada, mas todo treinamento, elas estão bem desenvolvidas nos treinamentos, elas estão bem envolvidas e desenvolvidas. Então, quando a gente pensa assim, um atletismo, um corredor de 100 metros. A gente pensa assim, velocidade. Só que ele usa muita força muscular. Tanto que você vai ver a estrutura de um corredor de 100 metros, ele é totalmente um cara musculoso, ele tem baixa concentração de gordura no corpo, porque ele não precisa de gordura, ele precisa de grande massa muscular, porque ele precisa gerar maior velocidade. E para ele gerar mais velocidade, olha que interessante. Então, a gente fala que são um tipo de esporte que precisa de exigência de grande força muscular. Aí você vai ver, por exemplo, dentro do atletismo mesmo, uma pessoa que faz um salto em altura, por exemplo. Ela não precisa de grande massa muscular, porque vai ser um peso. Ela precisa de grande o quê? Potência muscular. Potência muscular, professor, você fala que potência é força versus velocidade. Sim. Só que ele precisa de, então, mais velocidade, ele precisa de força com essa velocidade, para ele gerar uma maior potência muscular, principalmente de membros inferiores, que vai propulsionar ele para cima e ele poder fazer o salto em altura. Então, você vai ver a pessoa, ela já é uma pessoa que tem um porte físico menor, comparado a uma pessoa de 100 metros, porte físico tão menor, ela tem menos massa muscular, ela não tem tanta concentração de gordura também, e só que ela tem um músculo com grande contração, utilizando força elástica junto com a força contrátil. Então ele usa as duas forças ali, e isso possibilita ele, a gente fala muito da pliometria, por exemplo, que ele possibilita ele usar essas duas forças de forma tão eficiente que ele tem maior potência de membros inferiores. Então ele consegue saltar alcançando uma distância vertical muito maior. Então a gente tem que ter esses conhecimentos das capacidades físicas muito bem, entender muito bem aqueles princípios do treinamento que nós falamos na aula anterior. Então os princípios do treinamento, supercompensação, adaptação, continuidade, individualidade biológica, a gente tem que entender isso, porque é isso que vai nos possibilitar fazer, por exemplo, fazer uma avaliação com o nosso aluno.
entender onde ele está evoluindo, por que ele está evoluindo bem em tal coisa, e talvez ele não esteja evoluindo em tal coisa. Por exemplo, a individualidade biológica, talvez não está tendo uma continuidade quanto aos exercícios, e aí a gente tem que analisar novamente a nossa periodização. Por isso que eu estou entrando novamente com a periodização, para poder discutir isso melhor com vocês, tá bom? Então, ó, eu coloquei até mais algumas informações, só que o que eu já falei para vocês, eu não vou discutir muito. Eu só vou relembrar uma coisinha, né? Então, ó, período de preparação, quando a gente fala na periodização, a gente tem o período de preparação, período de competição e período de transição, que é o transitório. Então, tentem lembrar bem isso, porque a gente vai falar bastante disso hoje, tá? Só para lembrar aqui, ó, vou voltar aqui, ó, na preparação, a gente tem a fase básica e a fase específica, tá? E depois, mais para frente, eu vou lembrar de novo algumas coisas para vocês. Na fase de competição, então a gente está falando exatamente do período de competição que a gente faz um treinamento totalmente específico, e aí, no caso, é quase absoluto, porque a gente precisa sempre trazer a especificidade do trabalho. Então, aí entra muito bem aquele princípio do treinamento, especificidade, tá bom? E o período de transição, que nada mais é do que uma recuperação. Então, a pessoa entra nesse período para diminuir os estresses metabólicos, diminuir as cargas de treinamento, e é o período de recuperação. Por exemplo, se a gente pegar essa situação agora, que estamos passando de pandemia, e os atletas mundiais, eles estão numa situação que eles não conseguem manter as cargas de treino deles adequada. E aí a gente pensa o quê? Que eles entraram nesse período de transitório. Eles estão treinando, só que eles tiveram... E agora, por exemplo, isso no começo, né, da pandemia. Agora já está tendo umas expectativas de retorno, principalmente alguns países já estão falando de retorno, e aí pode-se dizer que eles vão entrar agora no período de preparatório, tá bom? Então, assim, ó, se a gente pega esse gráfico, é uma periodização simples. Até então, os gráficos que eu estava apresentando para vocês, eu mostrava muito periodização simples. Por quê? Porque se a gente pensa ela num papel, ela vai ficar mais fácil de a gente visualizar, de a gente discutir. Então, a periodização simples, basicamente, a gente pensa na performance como uma linha vertical. Então, ó, só para explicar um pouquinho de gráfico também, que às vezes algumas pessoas podem sentir um pouco de dificuldade de gráfico, e é normal, gente. A gente não tem muito esse hábito, principalmente no Brasil, de usar muitos gráficos, e é uma coisa que está tentando buscar mais no ensino fundamental, ensino médio. Então, é uma coisa que eu acho que é bom a gente discutir, porque na educação física a gente usa muito gráfico. Então, assim, ó, o gráfico, quando a gente vê esse gráfico aqui, ele sempre tem duas linhas, uma linha vertical e uma linha horizontal. Nesse gráfico, é engraçado, porque ele não está dando o que é a linha horizontal, ele só está dando o que é a linha vertical. A linha vertical, no caso aqui, é uma performance, então a gente está falando de desempenho físico, a gente está falando de desempenho do atleta, a performance dele, né? Então o desempenho dele. E nesse caso aqui não estava escrito, mas seria tempo. Então está relacionado, eu vou até colocar aqui com a caneta, eu vou colocar um Tzinho aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui, porque aí fica fácil para enxergar. É um tempo, então ele está relacionado com o tempo aqui. Então, vamos dizer assim, que seria o ano. Então a gente vai lá, por exemplo, vai um exemplo, 6 meses. Então aqui seria 6 meses de trabalho. E aqui, esses 6 meses de trabalho, eu vou ter que avaliar a performance dele. Então, ó, para vocês entenderem, conforme vai passando o tempo de trabalho, a performance dele, se essa linha aqui, ó, ela está indo para frente, é porque está passando os meses de trabalho. Porque aqui eu falei que são meses. Então, se ele está indo nessa linha vertical, indo para frente, é porque está passando os meses de trabalho, está passando dias. Então, ele está se aproximando do final do mês. Ou no final dos 6 meses.
Se ele está subindo, significa que a performance dele está elevando, então ele está subindo de uma linha num sentido vertical, então ele está elevando sua performance. E se a performance estiver caindo, significa que a performance dele está caindo. A linha está caindo, a performance está caindo. Se ela está estabilizada, significa que ela estabilizou em algum ponto específico. E a gente poderia falar que a performance dele aqui, colocar tipo uma classificação vai de 0% embaixo aqui, a 100% da performance dele. E a gente pode ir quantificando, conforme a linha está estabelecida em algum ponto, a gente vai quantificando. Ele está em 70% da sua performance máxima. Ele está 90% da sua performance máxima. A gente vai classificando, entendendo como que está indo essa performance, tá bom? Então, ó, no caso aqui, na fase preparatória, a gente tem que trazer a elevação dessa performance de forma gradativa, conforme vai passando esse período que eu estabeleci aqui. Na fase competitiva, a ideia, nessa periodização simples, tá bom? A periodização simples. A ideia é você estabilizar tudo que você alcançou na fase preparatória. Não esquecendo que na fase preparatória a gente tem, eu vou fazer até uma linha aqui, ó, a gente tem geral e específica. Eu até voltei naquele gráfico, lembra? Eu falei de geral e específica, por quê? Tem uma fase preparatória geral, que a gente passa tudo, tudo que é possível para o atleta de habilidades e capacidades físicas, para a gente tentar desenvolver todas as estruturas corporais. Por quê? A gente pensa ligamentos, tendões, osso, músculo, a própria articulação, para não ter o risco de lesão. Então, a gente tenta preparar essas estruturas na fase de preparatório geral, porque a gente passa a maior gama de movimentos. E aí, quando a gente entra na fase mais específica, aí o preparatório específico, a gente está falando da especificidade do treinamento. Então, vamos dizer assim, ó, vamos lá, musculação. Se eu fizer essa, a pessoa está iniciando a musculação, ela nunca treinou musculação, ela está iniciando, e ela já me contrata como aluno personal, por exemplo. E aí, o que eu faço nesse período? Eu entro nesse período na fase preparatório e vou passar vários exercícios, vários tipos de exercícios. Exercícios livres, exercícios guiados dentro da musculação, para que eu trabalhe todas as estruturas corporais dele. Então, tecidos moles e tecidos rígidos. Tecidos moles, tendões, músculo, ligamentos, articulação, tecidos rígidos, osso. Tá bom? Então, eu preparo essas estruturas para que elas estejam bem preparadas, fortes, resistentes, flexíveis, para que quando eu entrar com intensidades mais elevadas, ele não tenha risco de lesão. E aí eu entro depois com fases mais específicas. Porque lembra que eu falei para vocês até na sala de aula que nas primeiras adaptações que a pessoa tem, são adaptações neurais. Então, são adaptações de recrutamento de fibras musculares, recrutamento de movimentação, biomecânica, fase técnica, por causa do recrutamento de fibras musculares. Então, essas adaptações a gente busca nessa fase geral. Ah, professor, mas é uma pessoa que já treina há muito tempo. Aqui a gente não está buscando adaptações neurais, mas a gente está buscando o quê? Uma melhoria desses tecidos moles e tecidos rígidos do nosso organismo. Novamente, tendão, ligamentos, músculo, própria articulação, e aí tecido rígido, osso. Tá bom? E aí, quando a gente entra na fase específica, a gente entra com movimentos mais específicos, sabendo que as estruturas que eu busquei aqui já estão bem preparadas. Então, ele vai começar a fazer exercícios mais próximos do objetivo do esporte que ele está fazendo. Se a gente está falando de correr, ele vai fazer exercícios bem específicos da corrida, principalmente do tipo de corrida que ele está fazendo, se é corrida de longa duração, de alta intensidade, tão curta duração, que tipo de corrida que é.
Aí ele vai entrar uma mais específica. Até que na fase competitiva, se essa pessoa... Ah, professor, mas você deu o exemplo da pessoa que entrou na academia, ela não vai competir. Não, ela não vai competir. Mas é onde ela está buscando, ela buscou um período assim que ela precisa ganhar, então, força muscular, ela precisa ter hipertrofia. Então, a gente pode colocar isso na fase como competitivo. É a fase determinante para ela. Para que ela alcance essa alta performance que ela busca. Então, essa fase aqui, do competitivo. Tá bom? Então, aqui, ó, esse então seria a periodização simples. Então, o que a gente busca aqui, ó? Fases do treinamento. A gente tem, então, preparatório, competitivo e transição, transitório. As etapas do treinamento. Então, a gente tem, ó, fase das etapas do preparatório geral, o específico. Aí, no competitivo, muitos autores dividem também, e aí por isso que eu coloquei esse slide para vocês. A gente tem essa fase pré-competitiva e competitiva. Por quê? No período da competição, não exatamente só é a competição que ele vai ter, só vai ser a apresentação da performance dele. Não, ele tem um período maior que ele fica ali naquele competitivo, porque a gente coloca nesse período um pouco maior para ele manter essas capacidades físicas em altíssima qualidade técnica. Então, uma altíssima desenvoltura. Então, melhoria da força, flexibilidade, resistência, agilidade, velocidade. Então, a gente deixa essas capacidades lá em cima. E aí, então, a gente tem essa fase do pré-competitivo, essa fase de competição em si, da própria competição. E aí, depois, na transição, a gente entra numa fase geral, que é a fase geral, que é o quê? Ó? A gente sai do específico do trabalho, da especificidade do esporte, e a gente entra nessa fase geral, que a gente vai passando tudo. Então, a gente diminui todos os exercícios específicos. E aí, com os objetivos dessas fases, geralmente, né? Se a gente pensa assim, ó, uma coisa que tem que ter na periodização, e aí que é o tchan da coisa. Por que eu estou enfatizando bastante para vocês a capacidade física? Quando a gente pensa na periodização, a gente tem um foco, e a gente coloca esse foco ali como objetivo. Isso eu falei na primeira aula, só que eu não falei qual que é o objetivo dentro da periodização, que a gente coloca muitas vezes. E a gente coloca a capacidade física. Então, aqui, nessa fase de objetivo, a gente tem a capacidade física aqui. Como assim, professor? A gente coloca, por exemplo, o esporte. A gente pega o esporte, vai. O exemplo que eu dei para vocês do corredor. Vamos corredor de fundo, corredor fundista, que é o maratonista. Qual que é a capacidade física que ele tem em predominância nesse esporte de fundo? Pensa aí um pouquinho. Qual a capacidade física? Força. Ele precisa de força? Precisa. Ele precisa de velocidade? Precisa. Ele precisa de resistência aeróbia? Muita. Qual que é a determinante? Resistência aeróbia. Dessas três que eu apresentei, força, velocidade e resistência aeróbia. Qual que é a predominante que ele precisa mais? Resistência aeróbia. Então, a resistência aeróbia, ela tá com uma principal capacidade física ali. Mas eu vou trabalhar força? Vou. Eu vou trabalhar resistência? Vou. Mas qual que eu tenho que trabalhar mais? Capacidade física de resistência aeróbia. Então, resistência muscular aeróbia, resistência cardiovascular. Então, a gente precisa dessa capacidade física, porque ela é a principal. As outras vão complementar ela. Só que ela é a principal. Por quê? Ela é a principal. Pensa assim, ó, aqui nesse exemplo de baixo aqui, ó. A gente pensa na força pura aqui específica, porque vamos dizer assim que esse esporte é o esporte de força. Então vamos lá. Fisiculturista. Ele precisa de grande força muscular, mas profissional na competição, ele não vai carregar um peso para empurrar, para puxar. Ele não vai fazer isso. Ele não precisa de grande força muscular. Não. Mas ele precisa do quê? Potência muscular. Ele precisa de contração muscular. Ele precisa de hipertrofia. Então, um dos
mais próximos resultantes de capacidade física para gerar hipertrofia é força muscular, tá bom? Então a gente coloca como a capacidade física primordial dentro do fisiculturismo, força muscular, tá? Só que não é uma força máxima, não é uma força de vigorosa de contração muscular. Não, ele precisa de força muscular para ter mais hipertrofia muscular. Então, o objetivo é hipertrofia. O objetivo é hipertrofia. Mas ele está pautado, esse objetivo hipertrofia, dentro da força muscular. Capacidade física, força muscular. Porque a gente não tem a capacidade física hipertrofia. Hipertrofia é uma adaptação. É uma consequência. Está além dos princípios do treinamento. Adaptação. Então, ela é um derivante da adaptação. Hipertrofia muscular, ou a gente tem outros derivantes da adaptação. Mais uma é a hipertrofia. Tá bom? Então, a gente vai pensar o quê? Que ele precisa de hipertrofia, ele precisa de um volume muscular grande. Então, o que permite isso dentro das capacidades físicas? Força. Então, força é o objetivo. Aí a gente tem aqui as adaptações. Olha os objetivos de cada fase. Quando a gente pegar no preparatório geral, a adaptação anatômica. O que eu falei para vocês da adaptação anatômica? Quando na fase geral, no slide anterior. Lembra que eu falei para vocês a adaptação das estruturas, tecidos moles e tecido rígido? Lembra que eu falei para vocês? Adaptação anatômica. Músculo, tendão, ligamentos, articulações, osso. Então eu crio uma adaptação anatômica. Por quê? Ele é o primeiro, porque o risco de lesão é menor, porque vai ser muito exigente essa carga de trabalho nesse período da periodização ali de 6 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá. Aí depois depende da sua periodização. Mas vai ser uma carga de trabalho bem elevada. Então, a adaptação anatômica é o primeiro objetivo. Quando a gente pensa na periodização, o primeiro objetivo é a adaptação anatômica. Essa adaptação anatômica eu posso colocar de outra forma escrito? Pode. Adaptação dos tecidos moles e tecidos rígidos do nosso organismo. Pensando em adaptação neural nos primeiros dias, depois adaptação articular, ligamentar, tendina, aí beleza, você pode colocar. Só que você está falando de adaptações anatômicas, basicamente, tá bom? Na fase específica, a gente já teve essas adaptações anatômicas, ou a gente ainda continua buscando essas adaptações, porque tem muitas que vão demorar mais, por exemplo, pegar você pegar ligamento, o ligamento que precisa de grande força, de rigidez. Você pega tendão, que demora muito para ele se fortalecer em relação ao músculo. Quando você comparado com o músculo ele tem uma hipertrofia grande, uma força grande, e o tendão ele vai aumentando essa força de resistência aos poucos. Tanto que tem muita pessoa que tem uma hipertrofia muito grande, só que o tendão está fraco e ele rompe tendão, porque o músculo começa a exigir contrações musculares muito vigorosas, muito intensas, e o tendão não consegue responder tão bem a isso. E aí o tendão vai se lesionando aos poucos, até que ele vai romper de uma forma que, por causa da excessiva carga de treinamento. Então, a gente pensa aqui, no caso aqui, está o exemplo de força pura. Essa força pura é porque é específica desse treinamento. Então, a gente poderia dizer aqui que vai... vou colocar corrida. Minha letrinha bonitinha aqui, mouse. Corrida de 100 metros. Corrida de 100 metros, ele precisa de força pura? Precisa. Por isso que ele já está entrando em fase específica do trabalho. Então, a gente diminui o volume, começa a diminuir já o volume de trabalho e começa a aumentar a intensidade, porque a gente já está falando mais de especificidade. Lembrem lá da aula anterior que a gente falou, então, de princípios do treinamento. Especificidade, tá bom? E aí a gente entra na fase pré-competitiva, e aí,
conversão para potência e resistência muscular, porque ele precisa de grande potência da contração vigorosa do músculo, resistência muscular anaeróbia. Então, se a gente está falando de 100 metros aqui, tá? Resistência muscular anaeróbia. Então, ó, as capacidades físicas aqui, eu vou diminuir essa força máxima, porque o trabalho de força máxima, porque ele precisa de força máxima, né, ele precisa de força muscular, sim, mas ele precisa de grande potência muscular. Então, a gente começa a entrar num trabalho mais de potência e resistência muscular. É o que ele está mais precisando aqui quanto a esses objetivos. Quando eu entro na fase de competição, olha que legal essa palavrinha aqui, ó. Com manutenção. E na pré-competição a gente está falando de conversão. Por que conversão? Porque a gente está trazendo a melhoria dessa situação para ele estabilizar essas forças de resistência e potência muscular, no caso aqui, né, desse slide. Então, a gente trabalha essa conversão, a gente está trabalhando essa estabilização, essa ascensão e melhora dessas capacidades físicas. Quando a gente entra na manutenção, a gente só está o quê? Mantendo o que a gente ganhou. Porque nessa fase da competição, 2 semanas, 3 semanas, não adianta mais eu tentar ganhar alguma coisa aqui, ter ganhos hipertróficos, ganhos de força muscular, ganhos de resistência muscular, ganhos de potência muscular. Não adianta. Por quê? Se eu querer jogar muitas intensidades, eu posso causar um overtraining, eu posso causar um excesso de treinamento, eu posso causar lesão. Então, o que eu faço? Eu já tive que alcançar isso antes. Se eu alcancei muito bem isso antes, eu vou só o quê? Fazendo a manutenção desse trabalho. Eu só vou estabilizando aqui, ó. Eu só vou fazendo a manutenção disso para que quando ele chegar na competição, ele competir com o desempenho ou a performance dele no máximo. Então, a performance dele vai estar lá em cima. Se você pegar naquele slide anterior, a gente está falando de uma linha vertical de performance, a performance dele está no 100%, 95%. 105% ele melhorou isso em relação a outras avaliações que nós fizemos. E ele está acima a gente vai mantendo isso, tá bom? E aí, quando a gente entra na fase de transição, que é aquela fase geral de trabalho, a gente entra numa fase de reabilitação. Então, a fase ela é necessária dentro do treinamento, porque ela vai gerar o quê? Imagina a pessoa que gerou vários traumas tendíneos, articulares. Ela gerou vários traumas que ela muitas vezes não conseguiu tempos hábeis de recuperação. No período de reabilitação, a gente vai gerar totalmente a reabilitação disso, principalmente porque o período de competição é o período de maior estresse dentro do treinamento. Você tem muito estresse metabólico, muito estresse de cargas. Que a gente está falando que no período competitivo a intensidade é muito elevada e o volume. Então, como a intensidade é muito alta, o tempo de recuperação tem que ser maior. Só que muitas vezes o tempo de recuperação é favorável para ele ter as adaptações necessárias, senão quando ele entra naquela curva de supercompensação, ele vai ter um déficit ali. Então lembra que a gente falou isso na aula passada? Curva de supercompensação. Você precisa saber trabalhar muito bem isso, porque se você dá um estímulo entre o período, ele não vai conseguir ter uma adaptação favorável, não vai conseguir ter ganhos favoráveis por causa do primeiro estímulo. Porque se deu no segundo estímulo, foi no meio da recuperação. Então ele precisa recuperar bem para você entrar com outro estímulo. Isso tem que ser muito... essa curva de compensação, a gente tem que estar trabalhando bem isso. E aí, assim, ele teve as recuperações adequadas. Só que ele não vai manter isso por muito tempo, senão ele vai se lesionar. Então, dessas atividades de forma recuperativa, sem estar grande estresse metabólico, mas pensando o quê? Na recuperação de tendões, então recuperações
anatômicas, recuperações fisiológicas, recuperações biomecânicas do movimento. Então, ele precisa de recuperação. Ele precisa do descanso para que ele tenha um trabalho melhor, uma recuperação melhor. Senão ele voltar no período competitivo na próxima temporada, ele vai voltar lesionado. Ele nem vai conseguir voltar. Ele vai ter lesão, porque ele não teve um período de transição adequado, período de boa recuperação. E aí, então, isso aqui eu tinha passado para vocês, do macro, meso e micro. Então, macrociclo a gente fala do todo, mesociclo a gente já divide algumas partes, esse todo, e o micro a gente divide as partes do mesociclo. E a gente pensa aqui, ó, olha esse gráfico aqui, bacana. A gente tem então aqui, ó, uma periodização de 12 meses, então que começa em janeiro, termina em dezembro. Aqui eu vou começar, e a gente vai descendo esse slide. Então aqui, ó, primeira fase aqui, entre janeiro e o mês de fevereiro, ele vai ter uma fase de preparatório geral. Então, ele fala aqui geral porque é fase básica. Ele está subindo as cargas. Então, a gente fala que é uma fase preparatória geral. Passando no mês de março e abril, no meio de abril, ele entra na fase preparatória específico, só que tem essas duas divisões, né? Porque no meio de abril até o meio de maio, ele tem a fase específica, mas ele está com outra coisinha aqui, por isso que está essa outra cor diferente. Eu já vou lá para baixo para explicar isso. Você tem a fase de preparatório competitivo, ó, competitivo aqui, e o preparatório período preparatório específico e período preparatório competitivo de novo. Calma aí, professor. Deu errado aqui. O que aconteceu aqui? Que a gente tem dois. Porque assim, lembra que eu dei o exemplo? E, por exemplo, tem até o nosso amigo lá na sala, que ele estava num período de competição, agora em abril, e depois ele é uma competição depois. Então, se essa pessoa tem duas competições grandes, a gente faz o quê? Faz um período preparatório competitivo, coloca aqui, ó, tá entre julho, e aí tem esse asterístico gigante aqui, porque é uma competição aqui. A competição, o período de competição é bem aqui, ó, em julho, no meio de julho. Teve a competição, aí ele entra numa fase de transitório, porque tá aqui ó, o amarelinho é transitório, não está escrito aqui, né? Mas é o período de transição que ele vai recuperar, então, a reabilitação dessa. Precisa entrar no preparatório básico? Não. Por quê? Porque aqui foi um período curto. Compara esse daqui com esse daqui. Aqui tem um período de entre novembro, meio de novembro até o meio de dezembro. Ele está no período de preparatório, transição, período de transição, só que aqui é o período de um mês. Aqui ó, é um período de 15 de julho, meio de julho, até o começo de agosto. Então, ele não entrou no período total de um mês, então 4 semanas. Ele entrou no período de 2 semanas de trânsito. Então, é um período mais curto. Ele não perdeu. Ele já pode entrar no específico e depois eu entro de novo no período de competição, até que eu tenho a competição e depois eu entro no período de transição novamente. Olha aí embaixo aí. Tá vendo as corzinhas aqui, ó, que é a tradução de cada um? Então vamos lá. Aqui a gente tem o verde mais escuro, capacidade aeróbia, resistência de força, o verde mais claro, vermelho, força máxima, o
O laranja, velocidade. Esse rosinha aqui, eu acho engraçado de colocar aqui, porque não é uma atividade física. Mas por que é pirometria? Porque o caso aqui pode ser de membros superiores, né? De você usar muito da força elástica, que a pliometria faz esse trabalho, usa potência muscular, força elástica. Então você usa a força elástica junto com a força contrátil, são contrações bem rápidas. Então ele entrou aqui nesse caso, nesse gráfico, com a pliometria, só que esse polimento da pliometria, eu estou falando pliometria aqui, mas não está escrito pliometria, mas a gente colocou esse polimento, que seria essa pliometria, porque ela faz parte da potência. Tá? Aqui está como polimento, só que eu colocando como pliometria do trabalho de potência. Né? É que esse gráfico está incompleto, por isso que eu estou falando, não está essa informação da pliometria do trabalho. Mas aqui, ó, nesse período rosinho, então aqui, ele faz um polimento, que é um trabalho que a gente fala assim, de polimento. Aí eu vou explicar isso. Esse polimento é aquele trabalho de você manter os seus ganhos. Lembra? Eu vou até colocar no slide anterior. Ó, lembra que a gente falou aqui, ó, de conversão e manutenção? Aquele polimento ali, ele está falando nada mais do que isso aqui, ó, manutenção dos seus. Então ele está querendo manter aquilo que foi ganho. E aí tem um período bem curtinho, né? Porque é o período que está bem próximo da competição, então é o período de manutenção ali. Então aqui, ó, um trabalho que eu usaria ali, pliometria, que aí você usa força elástica, grande força contrátil, você usa grande trabalho dessas duas forças juntos, contrações rápidas, e aí a gente está falando de potência. Então a gente não deixa de falar de potência muscular aqui. Por isso que eu falei da pliometria. E aí você tem esse trabalho de estabilização, de manutenção, período de competição, aí o amarelinho tem a transição. Então, esse é característico aqui é a competição, né? Ah, professor, mas ele teve uma outra competição aqui, ó, no período específico. Ele teve uma outra competição. Essa competição, ela pode existir num período específico, que não é o período de competições, mas aqui pode ser uma competição de polimento do trabalho, de avaliação do trabalho, e pode ser uma competição, ele realizou essa competição também, porque ele está muito próximo da primeira competição. Então, olha aqui, ele entrou nessa competição, teve esse trabalho de transição, só que ele não vai perder todas as qualidades que ele alcançou, todas as capacidades físicas que ele alcançou. Então, ele entra depois nesse período do verdinho escuro aqui, então de capacidade aeróbia e depois resistência de força, e ele pode entrar numa outra competição que o risco de lesão dele é menor. Essa competição é mais às vezes para cumprir tabela, e uma competição, se ele, no caso que está feito aqui, é uma competição que ele ainda consegue manter, porque ele ainda está um mês depois que ele chegou no pico máximo de qualidade física dele. Então ele pode fazer essa competição sem muitos riscos, né? E por isso que a gente não colocou assim período de competição aqui. Ele pode fazer essa competição. E aí a competição, porque assim, a gente até fala que se a gente teve outras competições no meio desse trabalho, elas não são competições principais, elas são competições para cumprir trabalho, para cumprir agenda, são competições que elas existem ali, não vai ter tão alta, a gente sabe que não vai ter do atleta, elas existem. Só que assim, a competição principal dentro da minha essa daqui e essa. Essas são competições principais. E aí, ó, no caso de novo, a gente vem continuando com o trabalho de resistência, capacidade aeróbica e resistência de força. Entra com a força máxima, força muscular máxima. Então esse laranja aqui, ó, velocidade, a gente começa fazendo um trabalho de velocidade. E depois a gente entra no trabalho de potência. Potência não é velocidade versus força. Então a gente fez um trabalho com os dois de forma separada.
força máxima e velocidade, e depois a gente uniu os dois novamente, porque potência e força ele precisa, eu já melhorei isso anteriormente, e aí eu começo a trabalhar os dois, essa capacidade física, porque eu tenho o trabalho dos dois, de velocidade e força, de forma bem intensiva. Novamente no período de polimento, e aí eu vou manter esse trabalho que eu fiz, eu vou manter todo o trabalho que eu tive, e aí eu entro na minha competição novamente. Aí eu tenho uma outra competição principal no final do ano, e depois eu vou entrar no período de transição. Entrei no período de transição, vou diminuir as intensidades, vou diminuir os volumes, e aí eu tenho depois o trabalho aqui de, novamente, aqui no caso do verdinho aqui, capacidade aeróbica, né? Ele entra no processo de capacidade aeróbica para ele não perder massa muscular, não perder os ganhos que ele teve. Então você entrou num trabalho de capacidade aeróbica nesse período de transição, como ajudar no quê? Na vascularização, ajudar na parte de oxigenação, aporte energético. Então você entrou nessa fase para gerar o quê? Uma menor perda das suas capacidades físicas, que você teve o ganho, e você entrou com isso até para ajudar no quê? Mais na recuperação, porque você tem um maior aporte de sangue. Teoricamente, você tem maior aporte de nutrientes. Então, seu corpo consegue ter uma nutrição melhor, ter uma perfusão sanguínea maior. Então ele consegue ter uma recuperação maior, porque ele leva nutrientes, ele leva anti-inflamatórios naturais no nosso organismo. Então, glóbulos maior vão permitir maior aporte sanguíneo devido a esse tipo de trabalho, capacidade aeróbica. Então, corridas, pedaladas, né, bicicleta de longa duração, exercícios de maior aporte sanguíneo para gerar maior recuperação, tá bom? Aqui eu não cheguei a falar, mas olha que interessante aqui, ó, essas linhas que tem. A gente pensa na carga máxima de trabalho, então, se a gente pensasse naquela linha vertical, lembra? A gente está falando de desempenho, então o desempenho máximo do atleta diante de qualquer coisa aqui dessas capacidades físicas que forem trabalhadas. E a gente tem 50% da carga máxima. Então aqui, ó, no caso, a gente vai pensando assim, ó, sempre vai começar a aeróbica e a gente vai aumentando isso, a capacidade máxima da capacidade aeróbica. Depois resistência muscular. Ó, a resistência muscular não está no máximo. A gente pensa nos 75%. A gente pensa no 80% da carga máxima. Porque a gente está pensando o quê? Na verdade, puxando uma melhora dessa capacidade física, melhora dessas condições, capacidade física. Então, assim, resistência aeróbica e resistência de força, resistência anaeróbia, a gente está buscando isso, porém resistência anaeróbia com uma menor intensidade. Aqui, ó, você não está buscando o máximo também, você está buscando manter aquilo que você ganha de potência, capacidade física. Uma coisa que a gente tem que entender, se vocês olharem assim, ó, o azul, que é a potência, ele é o que é o principal dentro do esporte que você está trabalhando. Então, assim, nesse caso, né, nesse gráfico, essa potência, ela é a principal capacidade física. Então, o que acontece? Se ela é a principal capacidade física, ela é a que vai ser treinada no período de competição. Ah, professor, mas ele treinou força pura aqui, ó, nessa primeira fase aqui, quando ele estava nessa competição. Por que ele treinou força pura? E ele parou de treinar um pouco potência. Potência é o quê? Força versus velocidade. Se ele tem mais força de contração muscular, ele vai melhorar na potência. Então, por isso que ele fez esse trabalho de força pura. Ele diminuiu na parte de potência e depois ele só manteve aqui força pura, de forma mais isolada. Força pura, diminuiu, parou de treinar um pouco potência
e depois voltou a treinar potência de novo, para ele ter o ganho, essa força pura que ele aumentou, força de contração muscular, força de velocidade de contração muscular, ele ganhou e vai possibilitar o quê? Maiores ganhos agora dentro da potência muscular. Por isso que você fez o treinamento no meio. Nossa, professor, está muito confuso. Vamos lá. Lembra desse gráfico? Macrociclo. A gente tem os períodos do mesociclo. A gente pode dividir em uma parte, né? Mesociclo 1, mesociclo 2, mesociclo 3 e mesociclo 4. Aqui é onde eu quero chegar. Aqui, ó, cada um bloquinho desse aqui é um microciclo. Então a gente fala que é uma sessão não, desculpa. É uma semana de treinamento. Uma semana. Essas semanas, elas têm os seus sessões de treino. E dentro do microciclo, tem sessões de treinamento. E aí, conforme a pessoa tem a disponibilidade. Ela tem disponibilidade para treinar 2, 3, 4 dias da semana, 5 dias da semana, todos os dias da semana. Então, eu vou usar isso dentro do meu microciclo. Então, aqui é onde eu estou iniciando, é onde eu estou, e aqui é onde eu quero chegar. E aqui é o trabalho que vai ser feito para eu chegar nesse ponto. Então, aqui, ó, na periodização simples. Eu demoro um pouquinho aqui, porque tem um negocinho que foi me atrapalhando a visão aqui, eu não consigo ver. Na periodização simples, basicamente, se a gente pegasse aquele primeiro gráfico que a gente viu, basicamente a gente está falando de período de preparação. Segunda fase do período de preparação, então aqui é a fase geral, eu vou escrever aqui um G. Geral. E a fase específica. Por isso que a gente tem duas preparações. A gente está falando da fase geral, olha como ela é maior, a fase geral. A gente está falando de janeiro, fevereiro, março, abril e até o final de maio, final de maio não, até o meio de maio, ou então até o final de maio também, vai. Então a gente está falando um período maior. Lembra que eu falei isso em aula para vocês. Lembra que eu falei para vocês que essas estruturas de tecidos moles e tecido rígido, elas demoram mais para se fortalecer, para se estabilizar, para ter uma grande potencialidade delas, para que elas tenham elas consigam suportar boas cargas depois, elas demoram mais, né? Se a gente apontasse assim, dessas 5, qual que é a primeira assim que vai desenvolver mais rápido? Parte muscular, ela vai se desenvolver mais rápido. É um tecido mole que se desenvolve mais rápido. Só que o tendão, o ligamento, a articulação, o osso, demora um pouco mais. Então, a gente faz esse trabalho maior, por mais tempo, no período de preparação geral, para que tenha o menor risco de lesão. E aí a gente entra numa preparação específica, com um trabalho mais específico ao esporte, especificidade, lembram disso? Diminua aquela coisa de fazer vários tipos de exercício, uma quantidade grande de exercícios. Não, eu começo a entrar com exercícios específicos de trabalho, pensando nas capacidades físicas mais próximas da competição. Aí eu tenho o período de competição. Pô, professor, mas esse período de competição é grande, hein? Entre julho a novembro, imagine basquete, futebol, que são esportes que eles ficam um grande período nessa fase de competição. Então, é um período grande. Ele tem que se manter bem, esse período de competição. E aí, no final, eu entro no período de transição. Final de novembro, ali, meio de novembro, e dezembro, a gente entra no período de transição. E aí, fim de temporada. Acabou a temporada, entra no período de transição, que eu vou fazer exercícios com baixíssimas intensidades, baixo volume, é mais para reabilitação, recuperação. Isso foi uma periodização simples, tá? Deixa eu apagar aqui. E aí a gente vê uma periodização dupla. O que é uma periodização dupla? Eu tenho duas competições. Então, a periodização dupla. Lembra aquele slide anterior que a gente viu que tinha 3 competições no caso, né? Mas 2 competições principais. Essas 2 competições principais a gente colocaria numa periodização dupla. Pô, professor,
mas como a periodização dupla eu vou trabalhar isso em 12 meses, de janeiro a dezembro? E aí que eu tenho que saber dividir bem o meu trabalho. Para você trabalhar bem com competição dupla, esse atleta já deve ter um atleta já que tenha uma desenvoltura boa dentro do esporte. Então já é um atleta que tem há mais de 2 anos, ou há mais de 1 ano, pelo menos, no mínimo. Então aí daria para a gente fazer um trabalho bacana, né, com ele. Ah, professor, atleta iniciante, você está falando que não pode fazer 2 competições no ano? Pode fazer. Mas aí você tem que entender que o período de preparação geral é mais curtinho aqui. Então você tem que fazer um bom trabalho aqui para não gerar nenhuma lesão com ele. Isso a gente tem que entender. Então, esse é um trabalho de periodização dupla. A gente usa mais com pessoas que já têm uma consciência corporal boa, que já tem uma vivência do esporte, e a gente usa muito a periodização dupla. A periodização simples, a gente usa muito para iniciantes. Então, pensa assim, aquele exemplo que eu dei da pessoa chegando na academia, iniciando os trabalhos de musculação, querendo ter ganhos hipertróficos, ganhos de força muscular, perder gordura. Aí a gente vai fazer o quê? Um trabalho de periodização simples e depois a gente pode fazer um trabalho de periodização dupla com ele. Ah, mas o que é o período de competição? Se ele não vai competir, né? Mas o período de competição pode ser um trabalho que eu vou fazer apenas para deixar ele no máximo dele, no período de máximo. Por exemplo, ele não vai competir, mas ele quer num período ali do aniversário dele, vamos dizer que o aniversário dele seja no começo de junho, ou então no meio de junho, né? Vai lá, dia 15 de junho, é o período do aniversário dele, e ele quer ficar top porque ele vai fazer uma festa na piscina. Sei lá. Então a pessoa quer fazer uma festa na piscina, a menina, o menino quer fazer uma festa na piscina. E ele quer ficar top nessa região. Então ali a gente pode falar que é um período de competição. Então a gente pensa o quê? A gente coloca a meta do aluno, você quer ganhar força, mas quando? Você quer ter esse ganho de força para quando? Você quer ter esse ganho hipertrófico para quando? E aí a gente coloca como período competitivo. E na periodização dupla, então o que a gente tem que entender? A gente tem essas fases iguaizinhas à da anterior, periodização simples. Só que isso de forma mais curta dentro da nossa periodização. Por quê? Tem 2 competições. Então, período de preparatório geral entre janeiro a março, preparatório específico do março a maio, competitivo, 1 mês aqui, né? Entre maio e junho, competitivo. Volto para o período de preparatório. Alguns casos, a gente não volta para o período preparatório se a competição está muito próxima. Então, imagine que a competição seria em setembro aqui, em vez de ser em novembro. Então, o que eu faço com essa pessoa? Eu já entro de novo no preparatório específico, que foi o que mostrou aquele slide anterior, antes do preparação simples, né? Aí eu entro de novo no específico, ou, se eu tiver tempo, eu entro no período geral, porque aí eu vou usar o período geral também como uma fase de recuperação, de reabilitação, só que ele não deixa de treinar, igual, por exemplo, transição. Ele não vai descansar totalmente, igual transição. Ele vai treinar, só que com baixas intensidades. Preparatório geral, entro no preparatório específico e depois entro no período de competição novamente. Então a gente falaria que é uma periodização dupla. Periodização, a gente tem 2 divisões ali na periodização. A periodização ondulatória. Então, a ondulatória, eu gosto muito de trabalhar a ondulatória. Eu acho que ela é muito boa quando a pessoa já tem uma habilidade, quando ela já tem consciência corporal, quando ela já treina. Quando ela está numa fase de iniciantes, que são pessoas que são iniciantes, eu entro mais com o período de linear, o trabalho linear. E aí, qual que seria um e outro? O ondulatório.
O volume e a intensidade do treinamento aumentam e diminuem em fases diárias, sessões de treinamento ou em cada novo microciclo. Então, vou até grifar aqui, ó. Fases diárias, sessões de treinamento ou a cada microciclo. Então, se eu tenho assim, ó, uma periodização aqui, eu tenho meus microciclos. Microciclos, eu falo mais ou menos cada semana, beleza? Então, esse volume de intensidade ele vai mudar a cada microciclo ou a cada sessão de treinamento. Então, se eu tenho minhas sessões de treinamento aqui dentro dos microciclos, eu tenho 6 dias a semana que ele treina, isso é um microciclo, beleza? Isso vai alternando, volume e intensidade vai alternando aqui, dentro desses microciclos. Olha que complexo. E é bem bacana. Não é muito difícil, não. É complexo no sentido assim, é saber é costume de usar. O linear, o volume e a intensidade são manipulados sistematicamente, começando com um alto volume, então um volume bem alto, e a intensidade bem baixa. E aí você vai alternando e eles vão se cruzar. Então, intensidade eu vou subindo e volume eu vou descendo aos pouquinhos. Então, ó, esses alternam durante o mesociclo. Então, ó, durante o mesociclo, você faz essa alteração. Então, imagine aqui, ó, que eu fiz isso aqui, ó os mesociclos. E aí eu vou subir na minha intensidade conforme eu vou passando os mesociclos e vou diminuindo o meu volume quando eu vou passando os mesociclos. Então, a gente tem essas mudanças. Então, a gente falaria aqui, ó, o período linear, a gente fala que uma curva linear ou um movimento linear é algo que vai de um ponto a outro, sem alterações, grandes alterações. Ah, ele está fazendo uma parábola. Tá, beleza. Mas ele sem grandes alterações. Ao ondulatório, quando tem grandes alterações, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Então, ele vai alternando, ele vai oscilando cada vez mais essas intensidades. Então, aqui, ó, se a gente falaria assim, ó, por exemplo, quando a gente falar aqui, ó, do ondulatório, a gente falou, então, microciclo, lembra aqui, microciclo e sessões de treino. Então, aqui, ó, a gente pensa aqui é um microciclo, lembra? Uma semana? Então, a gente tem uma carga de intensidade baixa no começo da semana, a gente vai subindo conforme o meio da semana, até o final da semana a gente chega no 80% da carga máxima dele. Aí a gente cai. Começa mais uma semana. Carga baixa, média, alta. Cai. Próxima semana. Microciclo. Carga baixa, média e alta. Teoricamente vai fazendo isso. Então, um exemplo, vai. Vamos tentar dar um exemplo. Segunda-feira. A pessoa está na segunda-feira, que é o começo da semana de treino, no começo do microciclo. Segunda-feira, exercícios de baixa intensidade, recuperativo, e aí eu vou subir. Quarta-feira, um exemplo, ele vai ter um exercício, ou quinta-feira, ele vai ter exercícios com uma intensidade um pouco. Então, vou começando a aumentar a força muscular. Então, 65% de um RM. Um RM, fica claro, é uma repetição máxima. Então, a gente falaria assim, que a pessoa fez, por exemplo, de agachamento. Ela fez um agachamento com uma repetição máxima. Então, imagine que tem uma carga de trabalho muito peso. A pessoa está carregando muito peso e ele faz uma repetição máxima. Beleza. Aí a gente tentou ali somar assim, uma repetição máxima e a gente vai trabalhando em cima disso. Então, se ela fez uma repetição máxima, vai com 200 quilos, o que seria 50% desses? Então, ele vai trabalhar no começo da semana com 100 quilos. Aí ele vai para 65% da repetição máxima. Então, ele vai trabalhar agora com quantos quilos aí? Faz a conta. Zero? Vai dar mais ou menos aqui, ó, uns 125 quilos.
mais ou menos. Vamos dizer que 125 quilos. Ele vai fazer um trabalho com 125 quilos. Depois ele vai trabalhar com 80%. Então ele vai trabalhar com mais ou menos 160 quilos, mais ou menos. Ele vai fazer um trabalho 165 quilos, mais ou menos. Então ele vai fazer um trabalho com maior carga comparado ao começo da semana. E aí ele diminui. Por quê? Vai começar mais uma sessão de treino. Ele vai fazer de novo 50%. Pô, professor, mas por que ele tem que cair tanto? Imagine aqui, ó, que ele fez 50% da carga máxima. O período de recuperação dele precisa ser alto? Não. Por que não precisa ser alto? Porque está, teoricamente, trabalhando com uma carga mediana, uma carga baixa. Então ele pode ficar o quê? 1 dia, 2 dias de recuperação. Por isso que eu falei de novo quarta-feira, porque deu 48 horas de recuperação. Que foi, lembra a curva de supercompensação? Que a gente fala que vai em média de 48 horas a 72 horas de... Então aqui a gente deu 42 horas de recuperação. Um novo estímulo. Volta aqui com esse 80%. Ah, professor, mas aqui é sexta-feira, hein? O cara vai fazer de novo? Mas você não aumentou a carga? Aumentei. Mas 48 horas de recuperação, ele consegue se recuperar bem. Ah, professor, mas por quê? Aqui é uma carga menor do que aqui e você está dando o mesmo tempo de recuperação. Porque aqui a gente está começando a semana com um recuperativo, só que a gente tem que entender o quê? Que ele veio de outras semanas. Se a gente for falar desse, ele veio de uma outra semana. E aqui, esse 50%, ele ainda está se recuperando desse estresse de 80%. Então, ele deu um estresse de 80% aqui. Ele está se recuperando. Ele vai se recuperar em 48 horas? 72 horas? Talvez não tão bem. Então, eu dou uma carga de 50%, porque é uma carga de trabalho ativa. Então, ele faz um trabalho ativo, é uma recuperação ativa, ele está se recuperando, só que continua fazendo exercício com uma baixa intensidade. E aí, depois ele entra com 65%, porque ele já se recuperou muito bem desse estímulo e desse estímulo, só que eu não vou subir muita carga, porque eu quero que ele mantenha aquilo que ele ganhou. Eu dou um estímulo, só que eu quero manter aquilo que ele ganhou, porque senão ele vai ter que dar mais tempo de recuperação. Beleza? Mantive o estímulo. O estímulo não foi tão alto que ele vai ter que ficar muito tempo se recuperando. E aí, quando eu venho no final da sessão, então no final da microciclo, no final da semana, eu venho com o estímulo maior, que é 80%, e aí ele vai ter tem que ter mais tempo de recuperação. Por isso que ela faz essa queda novamente, tá bom? Se a gente pensar nesse gráfico aqui, ó, aí tem alguns nomes que a gente vê dentro da periodização. Incorporação, controle, fase ordinária, recuperativo, ordinário, choque, recuperativo, ordinário, estabilizador, competitivo, recuperativo. Então, assim, essas seriam as traduções de tudo isso aqui. Então, assim, ó, incorporação. Incorporação, a gente está falando de preparatório geral. Então, a gente está subindo, olha a linha vertical, a gente está falando de 0 a 100%, e aqui seria o tempo de trabalho. Então, conforme vai passando o tempo de trabalho, tá bom? Não fique afobazão que já está acabando, tá, pessoal? Já está acabando. Esse é o penúltimo. Aí eu vou subir na carga. Eu fiz um período de preparação, por isso que eles chamam de incorporação, que eu vou incorporar novas habilidades, eu vou incorporar estruturas anatômicas mais vidas. Aí eu tenho um período de controle aqui que ele fala, que é o período que eu vou fazer a transição, o geral e o específico, preparatório geral e preparatório específico. E aí por isso que ele coloca essa fase de controle. Até a ordinária, quando você dá estímulos, que a gente fala que são estímulos medianos. Então por isso que a gente fala o termo ordinário, porque ele está entre 50% a 60% ou 40%. Então, nessa faixa, 60% a 40%. Então, você pode fazer estímulos de 50%, estímulos de 60% ou estímulos de 40% da sua carga máxima, do seu trabalho máximo. Ele entrou nesse período, então, ordinário,
Ah, professor, mas por que ele entrou no operativo de 20? Porque ele não estava preparado ainda para isso. Não estava preparado assim. Foi um estímulo alto para ele. Então, ele entra naquele período de recuperativo, que a gente diminui, e a gente vem com outras semanas de ordinário. Ah, professor, mas você deu ordinário e não deu mais recuperativo, porque ele já está se recuperando bem, ele já está se recuperando bem, já está desenvolvendo bem. E aí eu venho com o estímulo ordinário, só que um estímulo ordinário que vai fazer um trabalho de 40% menor do que ele teve anteriormente. Aqui, se vocês contarem mais ou menos, pode dar um mês cada. Eu fiz a conta, agora não tinha. Mas se vocês quiserem fazer, pode ser um mês cada aqui. Então, aqui, por exemplo, um mês de. Aqui no caso seria maio, junho. Então, seria esse período mais ou menos. Aí, aqui, mês de junho, mês de julho. Então, vamos lá. Eu vou falar por meses, que às vezes fica melhor para vocês entenderem. Mês de julho, eu entrei no período de competição. E aí, por isso que eu dou esse choque, né? Ah, professor, mas ele vai competir aqui? Talvez ele vai competir, talvez não. Eu só coloquei como um período de competição porque eu vou dar um período de intensidade maior. Eu coloco choque porque é um período de grande intensidade. Então, ele vai ter uma intensidade muito maior do que ordinário, o trabalho de estímulos ordinários. Então, é um estímulo de choque, porque ele vai ter uma carga elevada, uma carga alta. Então, acima de 60% é o período de choque. Então, ele precisa o quê? Depois desse período de choque, recuperação. E aí, por isso que vem uma recuperação aqui, ó, 20% da carga de trabalho. Recuperação, volta a subir, aí eu venho com o estímulo ordinário de 40%, porque o período de choque aqui foi grande, intenso, pesado, gerou vários microtraumas que a gente tem que recuperar bem, senão ele vai gerar uma lesão. Aí eu entro com 40% do estímulo ordinário. Depois eu entro com 60% do estímulo ordinário. Olha que ele está bem próximo do choque, mas porque ele teve uma recuperação muito positiva. Entrei com 60%, e aí eu tenho a queda um pouquinho ali, e estabilização, oh meu Deus, estabilização. Então, tem um período de estabilidade, que eu vou estabilizar os ganhos e eu baixo a intensidade. Por quê? Para ele não ter uma lesão, baixa a intensidade, só que não tem nada. Eu estabilizei o meu trabalho. E depois dessa estabilização, eu venho com o choque máximo. E aí a competição. Olha aqui, a competição principal. Ah, professor, mas você falou que poderia ser uma competição aqui. Poderia ser uma competição. Se eu não tivesse a competição principal aqui, aqui. Se eu tivesse a competição principal aqui, eu vou jogar a carga mais lá em cima, tá bom? Competição principal, então ele tem a competição aqui, a fase de competição, e aí eu dou estímulo lá em cima. Então as intensidades estão super altas, os volumes estão bem baixos. Entrou na fase de competição, eu tenho o máximo do meu atleta, 100%, e depois dessa fase eu vou para recuperação, período de recuperação. Ah, professor, mas por que essa recuperação não é 20%, é 50%? Porque eu não vou cair tanto isso. Porque 100% dos 100% aqui já é uma boa recuperação. Ah, professor, mas essa recuperação aqui, ele vai ter uma outra competição? E se ele não tiver? Se ele tiver uma outra recuperação, uma outra competição, se eu colocar muito lá embaixo esse período de recuperação, talvez seja ruim para entrar nessa competição. Ah, se ele não tiver competição, eu posso até jogar um pouco mais abaixo do que 50% aqui. Jogar 40%, 30% no período de recuperação, tá bom? Mas isso é que a gente consegue perceber bem essas oscilações, essas ondulações que nós temos dentro da periodização. Que não é uma coisa linear, que segue a mesma linha. Ela é uma coisa oscilando, então ondular. E aí, no final aqui, ó, só para terminar então, olha o que a gente tem aqui, ó. Olha que gráfico maravilhoso de macrociclo. Então a gente tem aqui, ó, macrociclo, que é o todo. É todo o período da nossa periodização. A gente tem os períodos aqui, ó, de janeiro, fevereiro, março,
Olha aqui, ó, no final, é o mesociclo. O mesociclo 1, de 3 meses. E o mesociclo 2, ó, o mesociclo 2 aqui, que a gente está falando de abril, maio e junho. Então, ó, esses dois, a gente tem essa temporada de 6, essa periodização de 6 meses, olha que maravilhoso. E aí a gente tem o quê? Então, eu dividi em 2 mesociclos. Eu não fiz uma divisão de 4, eu fiz uma divisão de 2 mesociclos. Então, eu dividi os 3 primeiros meses, mesociclo 1, os 3 últimos meses, mesociclo 2. E aí, como vai ser as minhas sessões de treino? Olha aqui, ó, cada semana. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, fiz um mês. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, fiz outro mês. Beleza? Então, olha como tá bem dividido aqui, bacaninha. Aí, ó, no período, eu saí do período de transição, no período de janeiro aqui, ó, eu tava saindo do período de transição, que foi da temporada anterior. Estou iniciando, e aí eu venho com a fase de preparação geral, nas 3 semanas aqui. Entrei na semana de fevereiro, preparação específica, 2 semanas de preparação específica, que são trabalhos mais específicos, especificidade do treinamento, então exercícios mais próximos do que é a competição. Então pensa assim, em vez de treinar de forma geral, agora o atleta vai treinar o quê? Chute, se é um jogador de futebol, chute, corrida até o gol, domínio da bola, são exercícios específicos daquele esporte que ele pratica. Se for futebol, chute. Se for basquete, arremesso, drible, mais próximo das capacidades físicas, dos exercícios físicos específicos daquela área. A gente tem esse período de pré-competição, esse período de 2 semanas, e depois o período da competição. O período da competição aqui, ó, de março a abril. Eu entro no período de transição, porque é um período de recuperação, de 1 semana aqui, no caso, a última semana de abril, e volto ao período de competição. Professor, mas você entrou no período de transição e já voltou para a competição? Sim, mas entendam que aqui essa primeira semana de competição não é de grande intensidade. A cada microciclo, eu vou aumentando a intensidade. Não que eu falei competição, já estou com uma intensidade super alta. Não, a gente não pode entender dessa forma. Lembra que a periodização ela tem que ser flexível. Ela não pode ser rígida. Falou competição, tem que estar com o pico de energia lá em cima. Não. Eu entrei no período de competição, só que eu estou na fase de aumentando gradativamente as intensidades. Até que aqui é a competição. Olha aqui. Para a gente entender isso melhor, a gente vai ter que olhar essa fase aqui, ó. Olha que legal. Aqui as capacidades físicas que eu vou trabalhar. Aqui no caso, só está mostrando das 3 primeiras semanas. Eu vou trabalhar força, 40% da força, 25% de resistência de força, 5% de potência. Velocidade, não vou trabalhar, 0%. Resistência aeróbia, 0%. Resistência anaeróbia, 50%. Aí depois eu vou aumentando isso. Ah, professor, entendi. Agora fica mais claro aqui. Não tem como você trabalhar todas uma capacidade física somente. Você trabalha todas as capacidades físicas. Só que aí você vai quantificando. Eu vou trabalhar mais tal e menos tal. Então, assim, o que seria isso? Eu vou trabalhar mais a capacidade física de força e menos a capacidade física aeróbia. Então, aí você vai fazendo isso. Por quê? Ela é a prioridade. Capacidade física, força é a prioridade. Por isso que eu vou trabalhar ela mais nessa sessão de treino. E eu vou trabalhar menos outra. Então, as capacidades físicas têm que estar ali bem perfeitas dentro do seu quadro. Por isso que no caso aqui, ó, dessa tabela, ela está aqui, ó, cada capacidade física. E a gente só vai colocando a porcentagem de trabalho que vai ser utilizada dessas capacidades físicas, tá bom? Só que olhem aqui, ó, o que eu quero que vocês olhem é esse aqui, ó, intensidade. Intensidade, aqui, ó. Trabalho de transição. Então, eu estou na coluna da transição. É um trabalho de introdução, um trabalho de preparação,
Olha aqui, preparação geral, preparatório geral, choque e choque. Pô, professor, doutor, esse trabalho de choque? Mas por que esses trabalhos de choque foram utilizados? Que é para aumentar as intensidades ali no trabalho de preparação geral, então de vários exercícios, fazer vários exercícios, vários educativos, e aí foi um trabalho de choque. E depois eu vi um trabalho de recuperação, esse REC aqui é recuperação, é um trabalho de recuperação, porque senão eu vou ficar só fazendo um trabalho de choque, ele vai ter, naquela curva de supercompensação, ele não vai conseguir ter ganhos adaptativos. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar no sistema de overtraining. Depois eu vou fazer um videozinho, vou jogar lá no portal do AVA, e aí vocês vão entender melhor essas curvas de supercompensação, tá bom? Então aqui, recuperativo, e aí eu venho com o trabalho de ordinário. Lembra ordinário? Você trabalha entre 50%, um pouco acima e um pouco abaixo, então você vai, vamos dizer que 50%. Você pode trabalhar 60% ou 40%. E aí que vai de você fazer esse trabalho. É o ordinário, ó, entrei com 2 ordinários, pós a recuperação, e depois entrei com 2 trabalhos de choque, pré-competitivo, 2 trabalhos de choque. Aí depois, olha que legal, eu estou no período da competição, eu vou até marcar aqui, ó, para vocês visualizarem bem. Eu estou no período da competição, mas eu estou falando de introdução. Porque o que eu falei para vocês, não é porque entrou na competição que tem que ser as intensidades lá em cima, um trabalho lá em cima. Não. Competição, a gente tem que entender que ele está na fase de competição de 2 meses, no caso aqui, é uma fase de 2 meses de competição. Porém, a gente tem que entender que os trabalhos têm que ser bem utilizados, senão essa pessoa vai ter lesão, ela não vai conseguir se manter pro dia da competição. Então a gente faz o quê? Introdução, um trabalho ordinário, 50%, 60%, recuperação, vou diminuir as cargas, recuperação, vem com outro trabalho ordinário, 50%, 60%, mais uma recuperação, uma semana de recuperação. Depois eu venho com 2 semanas de choque. Choque 1, choque 2. Aqui é o período de competição, olha. Então por isso que eu venho com o período de choque. Aí depois vem um período de transição, recuperação. Outro período de choque. Pô, professor, quer matar o cara? Mas depois ele vai entrar num período de ordinário, que é o período de também recuperação, porque as cargas estão 40%, 50%. Então aqui no caso seria até uma carga de 40%. Depois ele vem no período de recuperação, porque ele está vindo de uma choque, ordinário, recuperação. Aí eu dei 2 estímulos de choque. 2 estímulos de choque, recuperação, 2 semanas de recuperação, e o último estímulo de choque que está no transitório. Esse recuperação, se você ver, está bem no final da competição. Aí ele entrou no período de transição e você vai dar um trabalho de choque. É um trabalho de choque de intensidade, mas é porque ele vai ficar mais tempo descansando depois. Tá bom? Então, isso aqui, ó, a gente consegue entender bem. É muita informação aqui, né? Mas quando a gente começa a dividir essas informações, fica mais fácil de entender. Então, aqui, ó, aqui tá tudo em branco porque não foi preenchido. Estava sendo feita essa periodização. Então, aqui a gente só estava no começo dela aqui, por isso está sendo preenchido só o começo aqui. Mas depois vai sendo preenchido conforme vai aumentando esses trabalhos. Então, essa tabela é bem perfeita para você fazer um trabalho de periodização. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tabela dessa para vocês, e vocês depois vão fazer a periodização como um trabalho de sala. Então a gente vai fazer esse trabalho de periodização e a gente vai fazer isso junto, né? Mais ou menos tentando colocar ali os trabalhos de como montar uma periodização, tá bom? Então a gente vai tentando fazer isso junto. Termina aqui então essa parte da periodização final aqui. Eu acho que deu para ficar bem claro, né? Quanto a gente estava falando aí das atividades. Eu vou montar essa periodização